Boa tarde. Hoje vou dar aulas sobre a produção da arte, sobre as questões do consumo e o valor artístico da obra de arte. Vamos falar mais uma vez de Clive Bell, porque foi o mais importante dos teóricos relativamente a este aspecto. E depois, num próximo vídeo, falaremos de Nelson Goodman. Para já vou compartilhar a tela e vamos ver aqui. A arte, produção e consumo, comunicação e conhecimento. Vou pôr isto maior para vocês acompanharem. Ora bem, o que é o tema que nós vamos abordar hoje? É o tema do valor da arte, o problema do valor da arte, porque normalmente quando pensamos em valor económico e não é disto que nós estamos a falar. O que é que torna a arte valiosa e por que razão nós frequentamos concertos, teatros, galerias de arte? O que é que nos leva a procurar a cultura? Sabemos que muita arte é valiosa economicamente, mas não é esse valor económico que nos interessa, mas sim o valor artístico da arte. Porém, ao interrogarmos sobre o valor da arte e por que razão a arte é considerada globalmente importante, não está em causa avaliar o mérito artístico de certas obras, isto é, saber se um poema ou uma pintura são exemplos de boa ou de má arte. A avaliação do mérito artístico das obras de arte particulares é diferente do problema do valor da arte em geral. Tem mais a ver com as questões de gosto. No primeiro caso, interessa-nos saber que critérios poderão utilizar para distinguir a excelência artística e diferenciar a boa da má arte. No segundo caso, que é o nosso caso, queremos saber o que haverá de específico na arte que lhe confere um valor próprio, eventualmente diferente do valor das outras atividades humanas. Ao interrogarmos sobre o valor da arte, referimos ao segundo problema, que é o valor da arte em geral. Ora, para classificar o valor da arte e da obra de arte, para abordar o problema do valor da arte, convém ter em conta a habitual distinção entre os dois géneros de valor: o valor intrínseco, o valor por si mesmo, e o valor instrumental, quando nós tomamos algo como um meio para um fim. Entende-se por valor instrumental o tipo de valor atribuído a um objeto em virtude da sua utilidade para a realização de determinados fins. Por exemplo, nós podemos utilizar uma caneta para escrever um poema. Em consequência, podemos dizer que uma coisa tem valor instrumental quando pode ser utilizada como um meio para alcançar um fim. O caso do valor intrínseco é o tipo de valor que é atribuído a um objeto em virtude de alguma característica que o objeto possui em si mesmo e não pela sua eventual utilidade. Valorizamos a amizade pelo que ela é, ou seja, em si mesma, e não unicamente como um meio para atingir um fim. A amizade vale por si. Poderíamos dizer que há muitas pessoas que valorizam a arte por interesse, desculpa, não é a arte, é a amizade por interesse, mas isso não significa que seja valorizar intrinsecamente a amizade, isso é valorizar a amizade como um valor instrumental. De facto, a distinção entre o valor intrínseco e o valor instrumental é muitas vezes utilizada para agrupar em teorias distintas as respostas ao problema do valor da arte. Por um lado, teríamos teorias que conferem à arte um valor intrínseco, este é independente da sua utilidade, e por outro temos teorias que conferem à arte um valor utilitário ou instrumental. No primeiro caso, do valor intrínseco, incluem-se os que defendem a arte pela arte e no segundo caso, aqueles que defendem que a arte está ao serviço de outra coisa qualquer. As teorias do valor intrínseco considerariam que o valor da arte emerge de certas propriedades que as obras de arte possuem, como as propriedades estéticas ou a forma significante. Temos aqui dois casos, Frank Sibley e Clive Bell, entre os autores que valorizam a obra de arte como um valor intrínseco. Por outro lado, as teorias do valor instrumental consideram que o valor da arte decorre de as obras de arte serem um meio através do qual seria possível alcançar certos fins, como o progresso moral, a justiça social ou o conhecimento. O valor da arte não se encontraria na arte, mas noutra coisa qualquer que valorizaríamos por si, sendo a arte apenas um meio para alcançarmos ou realizarmos. Exemplo, as teorias do neorrealismo na literatura servem para ressaltar a função social
e política na sua época e não tanto pela arte propriamente dita. Clive Bell, por exemplo, faz depender o valor da arte do tipo de experiência, a emoção estética, que só a forma significante seria capaz de proporcionar. Frank Sibley, por sua vez, parece associar o valor da arte à satisfação que se obtém quando contemplamos as propriedades estéticas das obras de arte. Assim, mesmo que as propriedades estéticas das obras de arte ou a forma significante sejam inerentes aos objetos, o valor que atribuiríamos à arte dependeria do tipo de experiência que só a arte proporciona. Ainda que a fonte de onde brota o valor das obras seja localizada nas próprias obras, no entanto, o valor da obra continuaria a ser instrumental, dado que decorre dos estados mentais que apenas a contemplação da obra proporciona. Ora, ao incluir as teorias de Sibley e de Bell na categoria das teorias do valor intrínseco, por oposição às teorias do valor instrumental, a ideia seria dupla. As obras de arte, por um lado, proporcionam-nos um tipo único de experiência, que é a emoção estética. Por outro lado, a experiência das obras de arte é indissociável para uma observação atenta das suas propriedades formais e não do seu conteúdo, assunto ou tema de que tratem. Isto veremos mais tarde. No entanto, não tem sentido atribuir às obras de arte um valor independente da recompensa que o contacto com tais obras nos proporciona. As obras de arte são artefactos destinados a satisfazer certas necessidades humanas. Aconselhava-vos aqui a ver o documentário de Roger Scruton, em que ele fala porque a necessidade da beleza, em que ele fala precisamente da necessidade da beleza como ser uma necessidade humana de harmonia. O problema consiste, portanto, em saber se valorizamos a arte por si mesma e pelas experiências que nos oferece. Clive Bell pensava que o valor da arte dependia desta ser um meio poderosamente eficaz para nos proporcionar bons estados de consciência. Alguns estados de consciência, como a contemplação estética, são bons em si mesmos, isto é, independentemente de outras considerações. A arte teria, portanto, um valor único e instrumental. Bell pensava que a contemplação estética é valiosa porque é um bom estado de consciência. Permite-nos recuperar das dificuldades da vida cotidiana e propicia-nos uma impressão de harmonia e de beatitude que confere sentido à nossa existência. Ao promover bons estados de consciência, a arte torna a vida das pessoas mais valiosa para elas próprias. A ideia de que a arte é valiosa porque nos proporciona um tipo de experiência particular, a emoção estética, indica que o seu valor depende apenas da forma e não do seu conteúdo. Assim, o conteúdo moral de um romance ou de um filme é irrelevante para o seu valor estético, ou seja, o seu conteúdo é irrelevante. Esta tese exclui qualquer teoria do valor da arte baseada na mensagem que as obras de arte possam comunicar. Exclui, em particular, a proposta de Lev Tolstói, que consistia em justificar o valor da obra no plano moral, isto é, com base na capacidade para promover boas ações. No entanto, a teoria de Bell baseia-se numa teoria do bem. Para compreender esta ideia é necessário retomar aquilo de que tratam as teorias do valor que estudamos no 10º ano na Ética de Stuart Mill. A teoria do valor interessa-se pela seguinte questão: que coisas são desejáveis por si mesmas ou que coisas possuem valor intrínseco? O que tem valor intrínseco constitui, é claro, um bem, e nessa medida deve ser procurado ou promovido por si mesmo. A teoria da obrigação procura definir que as ações são corretas ou obrigatórias. No caso de Stuart Mill e do consequencialismo, as ações moralmente obrigatórias são aquelas que maximizam o bem-estar de todos. Portanto, lembram-se do princípio que era o próprio de Stuart Mill, a felicidade da maioria. Não é? As ações moralmente obrigatórias são aquelas que proporcionam a felicidade da maioria. Bell exclui que o valor da arte possa ser justificado adotando como referência a teoria da obrigação. O seu argumento é o seguinte: as normas e os princípios morais destinam-se a promover as boas ações, mas as ações não são, em geral, fins em si mesmas. O seu valor é somente instrumental. Aquilo que confere valor a uma ação é o fim que se pretende atingir por seu intermédio. Estamos aqui, novamente,
no utilitarismo de Stuart Mill. Neste sentido, as normas morais fomentam o bem apenas indiretamente. Porquê? Porque são um meio para atingir um fim. A arte, pelo contrário, promove o bem de forma direta, não é um meio para atingir um fim. A contemplação de uma obra de arte provoca no público, direta e imediatamente, bons estados de consciência que são fins em si mesmos. A arte é para Clive um bem em si mesmo. A contemplação estética é o bem mais intenso e desejável para ele. A arte é um meio direto para promover o bem, porque a emoção estética que só a arte pode provocar vale por aquilo que ela é, sendo, portanto, um fim em si. Ou seja, é intrínseco esse valor da arte, não é? O objetivo da arte é causar um certo estado de consciência, que é a emoção estética. Mas como a emoção estética depende da forma significante, é dela que depende o valor da arte. Bell reconhece que se pode admirar uma obra de arte pelo seu conteúdo político ou histórico, mas isso não é admirá-la esteticamente. Podemos dar novamente o exemplo da Guernica, que podíamos apreciar, digamos, o seu conteúdo, mas admirar o seu conteúdo político e social não conta para a forma significante, ou seja, aquilo que é importante na contemplação estética da Guernica, para Clive Bell, é a forma significante. Este aspecto da teoria de Bell acerca do valor da arte torna-a tão vulnerável como a sua definição de arte. Ou seja, esta teoria de Clive Bell deixa muito a desejar, porquê? Porque ao defender que os aspectos formais de uma obra constituem a única fonte de onde emerge o seu valor, a teoria torna-se muito restritiva, dado que impede a representação de desempenhar qualquer papel na determinação do valor da arte. Ou seja, Clive Bell dá importância em demasia à forma significante e despreza o valor do conteúdo. E, portanto, nós perguntamos a nós próprios como é que é possível admirar uma obra de arte sem essa união entre a forma e o conteúdo. É óbvio que a teoria da arte de Clive Bell é demasiado restritiva. Contudo, esta exclusão baseia-se em dois pressupostos errados. A exclusão de Clive Bell, não é? O interesse do público na representação decorre do seu interesse no tema ou objeto representados. Desconsiderar o conteúdo de uma obra não impede a compreensão plena da sua forma, ou seja, é evidente que forma e conteúdo estão sempre ligados e desconsiderar um aspecto ou desconsiderar outro aspecto será sempre uma forma de retirar a identidade à obra de arte. A obra de arte não é idêntica, ou seja, não está completa. Clive Bell e o valor da arte, mais uma vez, eu ponho aqui diante de vós a Mona Lisa, ou a Gioconda, como se chama, de Leonardo da Vinci, e quando nós, nem sempre o interesse que nós sentimos pelos objetos associados à nossa representação se deve ao nosso interesse pelo objeto representado, o tema de um quadro, por exemplo. Não é propriamente a mulher em si que nos atrai, mas é a forma como ela está representada. Os diferentes aspectos que constituem a sua representação, todos estes elementos formais da representação são dela indissociáveis, ou seja, a paisagem que está por trás, a forma como a luz incide no colo da Mona Lisa, o sorriso enigmático da Mona Lisa, tudo isso são aspectos que fazem saltar à vista o valor da própria obra de arte. Para apreciar as linhas, cores, volumes, etc., que constituem a forma de uma pintura, nós podemos abstrair-nos dos objetos representados, mas não podemos abstrair-nos do facto de que essas linhas, cores e volumes representam alguma coisa, ou seja, não podemos abstrair-nos da representação enquanto tal. É impossível apreciá-la esteticamente. Em segundo lugar, a ideia de que a forma significante de uma obra de arte pode ser completamente apreendida independentemente do seu conteúdo parece estar errada. Sem conhecermos o que o quadro representa, a apreciação dos seus aspectos formais está comprometida. O modo como os elementos que compõem o quadro o relacionam entre si é indissociável do seu conteúdo. Ora bem, vou interromper aqui. Mais uma vez, nós confrontamos aqui com as dificuldades das teorias e as objeções que podem ser colocadas à teoria. No caso de Clive Bell,
o facto de ele afirmar a importância da forma significante como o critério determinante da obra de arte e do valor da obra de arte, deixa negligenciado o papel da representação e do conteúdo, ou seja, daquilo que é representado na obra de arte. Podemos dizer que o âmbito da teoria de Clive Bell é, assim, demasiado restritivo para nós darmos valor à obra de arte representada. Depois vamos ver qual é que é a proposta de Nelson Goodman na próxima aula, está bem? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Até à próxima.